Olá, gente! Sejam todos bem-vindos no canal Na Cozinha com a Bia. A receita de hoje é uma receita de torta de morango, igualzinha da padaria. Então, para a nossa massa, vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de açúcar, 150 gramas de manteiga, 100 ml de água e 2 gemas. Vamos pôr a mão na massa? Vou pegar a gema, misturar aqui com nossos 100 ml de água, dar uma mexidinha. Deixa aqui reservado. Vamos começar colocando na nossa farinha de trigo o açúcar. Vamos pegar a nossa manteiga. Então a gente vai transformar isso aqui em uma farofinha, tá? Misturar a farinha de trigo com a manteiga. Olha só, misturei toda a manteiga na farinha de trigo e o açúcar, né? Virou essa farofinha. Aqui é a mistura que eu fiz da gema, né, com 100 ml de água, e a gente vai colocando aos poucos nessa farofinha e misturando tudo até formar uma massinha, que vai ser a base da nossa torta. Tem que realmente pôr a mão na massa. Um dos segredos dessa torta é não sovar muito. Olha, gente, esse é o ponto da massa. Olha, não gruda na mão, entendeu? Ó, fica feito uma massinha mesmo. Eu coloquei 100 ml de água, mas vai variar muito do tamanho dos ovos, né? As duas gemas que eu usei foram de ovos pequenos, então deu 50 ml de água, que eu percebi. Por isso que é legal você estar colocando aos poucos, né? Para ir sentindo a textura da massa. Quando der esse ponto assim, não vai ficar muito mole e nem muito dura. Ó, uma massa gostosa de mexer, maleável, é porque deu o ponto da massa. Qual é o próximo passo? Eu vou colocar nesse plastiquinho, né, no PVC, enrolar, e aí eu vou colocar na minha geladeira por 2 horas. Assim que ficar pronto, eu volto com vocês. Então, gente, para o creme de baunilha da nossa torta de morango, vamos precisar de 250 ml de leite, 5 gemas, 75 gramas de açúcar, 25 gramas de amido de milho e 1 colher de sopa de baunilha. De início, vamos estar colocando nosso leite em uma panela. Então, vamos deixar ele aqui levantar a fervura, tá? Enquanto isso, a gente vai colocar num bowl as nossas gemas, o nosso açúcar e nosso amido de milho. Vamos misturar até formar um cremezinho. Agora que a gente fez o creminho, colocamos 1 colher de sopa de baunilha e continuamos mexendo. Enquanto isso, nosso leite tá no fogão. Vou aumentar um pouco mais aqui a nossa temperatura do fogão. Nosso leite começou a ferver, a levantar a fervura. Nesse momento, a gente põe nosso creme de baunilha. O ponto é ele ficar mais grossinho, um ponto de um mingauzinho. Olha, gente, é muito rápido. Ó, já deu nosso ponto, ó, ponto de mingauzinho. Agora eu vou transferir para um bowl todo esse creme de baunilha. Vou colocar um saco filme.
Só que o saco filme, esse PVC, ele tem que ficar bem rente ao creme para não criar película. E esse creme, ele vai para a geladeira até ele esfriar totalmente. Então, gente, a massa da torta ficou por 2 horas na geladeira. Tirei ela, coloquei aqui na bancada. Ela ainda está gelada. E agora eu vou abrir. Coloquei um saco filme embaixo para facilitar, para não grudar na bancada, né? Já abri um disco. Eu vou estar colocando nessa forma. O meu fundo é removível, tá? Não precisa untar a forma, porque a massa é muito amanteigada. Agora eu vou transferir a nossa massa para a forma. Então, gente, aqui, ó. A gente vai ajeitando. Ela sempre dá uma quebradinha, mas como ela é uma massa maleável, não tem problema. Ó. Olha lá o fundo a base da nossa torta. Enquanto eu fui colocando a massa na forma, eu deixei o forno pré-aquecendo em 180 graus, tá? E agora que eu já coloquei a massa na forma, eu vou deixar na geladeira por 20 minutos. Vou colocar no freezer. Gente, 20 minutos de freezer. Nossa massa ficou assim, ó. Agora vamos levar pro forno. Aqui no forno ela vai assar por 180 graus, tá? Mais ou menos 20 minutos. Ficou dourada a nossa massa, a gente retira, tá? Então, gente, tá super quente. Acabei de tirar a massa do forno. Quando vocês colocarem a massa de vocês, deu 20 minutinhos, começa a ficar de olho, tá? Aí vai acompanhando a massa para ver se dependendo do forno, possa ser que seja 20, 25, no máximo 30. Não vai passar de 30 minutinhos, tá? Então eu vou esperar esfriar. Assim que esfriar, a gente começa a montar. E uma coisa que eu não falei para vocês, eu fiz na minha, quando você abre a massa na forma, assim que você abrir, tem que dar uma furadinha na massa, tá? Para não criar bolhas. Pode ser ou depois do freezer, ou antes de pôr aqueles 20 minutinhos no freezer, tá? Eu fiz na minha, mas esqueci de tá mostrando e falando pra vocês. Mas aí já fica o recadinho. Então, gente, vamos fazer nossa geleia de brilho para deixar nossa torta com brilho. Para isso eu utilizei 1 xícara de água, a xícara de 240 ml. Essa misturinha aqui, eu coloquei 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de amido. Vou colocar na água e mexer até ferver. Agora vamos esperar ferver. Já ficou pronta a nossa geleia, tá? Para dar cor para nossa geleia, eu vou usar um corante vermelho. E aí vou colocar para dar uma cor na nossa geleia de brilho. E agora eu vou esperar esfriar totalmente para poder estar montando a nossa torta. Agora vamos começar a montagem da nossa torta de morango. O nosso creme de baunilha eu deixei na geladeira até esse momento de montagem. Tá totalmente frio. Olha que linda a nossa geleia de morango. Ó, também já tá totalmente fria. E aí, vamos começar colocando o nosso creme de baunilha aqui dentro. Agora vamos começar a colocar nossos morangos. O jeito de pôr os morangos é opcional, tá? Cada um põe do jeito que acha mais bonito. Agora é só ir montando. Para dar um brilho, né? Ficar igual torta de padaria que a gente vê. Eu fiz essa geleia e agora chegou o momento de pincelar os morangos. Então, gente, olha que belezinha ficou
a torta de morango, que linda, né? Fiz ela meio rústica, a geleia de brilho, ó, deu um brilho nos morangos. E a receita de hoje foi essa deliciosa torta de morango. Espero que vocês tenham gostado da receita. Não esquece de deixar um like, compartilhar aí com todo mundo. E eu não vou partir essa torta porque essa aqui eu vou dar de presente, tá? O vídeo de hoje termina aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.